O acidente em Paris pôs fim a uma vida, mas não às perguntas. Décadas mais tarde, a tecnologia de inteligência artificial regressou ao local dos últimos momentos da princesa Diana, analisando cada centímetro do carro que a levou à lenda. Quando o porta-bagagens finalmente revelou o seu segredo, um suspiro agudo ecoou pelo laboratório. Nunca vimos nada assim, sussurrou um investigador com a voz embargada. O que a máquina descobriu é mais do que um objeto perdido. É uma revelação tão poderosa que vai abalar o mundo da realeza até os alicerces. A descoberta deixou milhões sem palavras. O que aguardava exatamente dentro daquele baú silencioso, o código no baú da Diana. A noite em Londres estava calma, o ar dentro do laboratório frio e denso. Fileiras de máquinas silenciosas piscavam com pequenas luzes que pareciam estrelas inquietas. No centro desta sala silenciosa, erguia-se uma alta câmara de vidro, repleta de fios ecrãs, e o suave zumbido de uma novíssima IA forense. Os engenheiros batizaram-na de Horizonte. Foi concebido para ver o que os olhos humanos não tinham percebido, para vasculhar cantos esquecidos de antigas provas e trazer à tona os mais tênues vestígios da verdade. No interior do laboratório, uma pequena equipa de especialistas observava os seus monitores. Os seus rostos estavam pálidos com o brilho dos ecrãs. Os seus dedos moviam-se rapidamente sobre as teclas. Estavam a fornecer ao Horizon o seu próximo desafio: as provas finais de uma das noites mais dolorosas do mundo. Longe dali, em Paris, no fundo de um gélido arquivo policial, uma porta de depósito rangeu ao abrir-se pela primeira vez em décadas. O pó caiu como neve cansada quando a fechadura cedeu. Atrás dele estava um único contentor de aço contendo o que restava de um Mercedes preto. O carro não via a luz do dia desde 1997. Era o mesmo veículo que transportava a princesa Diana na noite do acidente. O tempo tornara o seu metal opaco e sem vida. O porta-bagagens, retorcido e marcado por cicatrizes, parecia uma testemunha silenciosa que guardara os seus segredos durante quase 30 anos. Os policiais com luvas de proteção retiraram-no sob luzes fortes. As câmaras registraram cada movimento, mas o momento pareceu estranhamente íntimo, como se a própria história estivesse a suster a respiração. O baú foi transportado para Londres, onde a Horizon aguardava. Os engenheiros guiaram braços robóticos para levantar a tampa, digitalizando cada centímetro com lasers tão precisos que conseguiam ler a sombra de uma impressão digital. A IA funcionou silenciosamente, no início desenhando linhas lentas sobre a superfície danificada. O laboratório era tão silencioso que o zumbido suave dos seus sensores soava como um bater de coração. Horas se passaram sem nada de anormal. Então, de repente, um brilho surgiu num dos monitores. Uma fina linha vermelha atravessou o ecrã como um aviso. Que estranho, sussurrou um técnico inclinando-se para mais perto. A IA tinha parado a meio da varredura, os seus circuitos zumbindo mais depressa do que antes. Os dados preencheram o ecrã numa enxurrada de símbolos e números. A princípio, parecia estática, mas a máquina não estava confusa. Tinha encontrado algo. Secção Delta, parede interior da bagageira, leu em voz alta a engenheira-chefe, com a voz trêmula, apesar do treino. A IA destacou um contorno tênue, um pequeno compartimento escondido nas profundezas do metal destruído. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Os fragmentos não eram aleatórios. Formavam uma figura que a IA ainda não conseguia explicar. Ao lado deles, havia um ligeiro resíduo químico, a assinatura de algo que fora selado, e depois rompido há muito tempo. As leituras eram subtis, mas inconfundíveis. Um dos engenheiros mais jovens quebrou o silêncio. Isso nunca esteve nos arquivos oficiais, disse, com os olhos fixos nos dados brilhantes. O cientista-chefe apenas assentiu. Execute uma verificação secundária. Verifique tudo. Horizon obedeceu, seguindo novamente o compartimento com uma precisão lenta. Os resultados foram idênticos, confirmando o primeiro alerta. O espaço oculto existia.
O que quer que ali tivesse sido colocado há décadas deixara a sua marca. Muito para lá dos muros do laboratório, o mundo começou a agitar-se. Um jornalista com contactos dentro do arquivo de Paris recebeu um rumor sobre a reabertura do depósito. Uma única frase vazou para uma redação noturna. Uma inteligência artificial detetou uma anomalia impressionante na bagageira do carro da princesa Diana. Em poucas horas, as mensagens espalharam-se pelas redes sociais como uma tempestade repentina. Manchetes inundaram telemóveis e televisões. O que descobriram? Por que agora? Multidões reuniram-se do lado de fora dos portões do laboratório, com flashes de câmaras a disparar na escuridão. Algumas pessoas transportavam flores. Outras, cartazes a exigir respostas. As memórias de 1997 voltaram em força. A dor, as perguntas, as teorias intermináveis. Agora, passados tantos anos, uma máquina falou e o antigo silêncio foi quebrado. Dentro do laboratório, a equipa tentou ignorar o ruído do mundo exterior. Concentraram-se na tela, onde o Horizon exibia a sua análise final. Uma única linha de texto brilhava sobre o fundo preto. Não se tratava de uma simples leitura de substâncias químicas ou de metais. Era uma sequência de números e letras dispostas como um código. Os engenheiros fitavam-na fixamente cada símbolo nítido e preciso. A IA tinha condensado todas as suas descobertas nesta mensagem enigmática, apontando para algo a que chamava uma unidade selada. Não ofereceu qualquer explicação, apenas uma localização dentro da bagageira. Os jornalistas principais suspiraram lentamente. Ela queria que a abríssemos, disse. As suas palavras pairaram no ar frio como um desafio. Décadas de perguntas sem resposta pressionavam aquele momento. Algures dentro daquele Mercedes surrado jazia um segredo adormecido há quase 30 anos. Agora, uma máquina sussurrava que o tempo do silêncio tinha acabado. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam sobre o Tâmisa. Carros de reportagem enfileiravam-se na rua com as câmeras apontadas para o laboratório secreto. Os repórteres falavam de uma história que estava a ser reescrita, de uma descoberta que poderia mudar para sempre a narrativa da última noite de Diana. A equipa preparava as suas ferramentas com cuidado. O ar cheirava a aço e a pó. Mas por baixo disso havia algo mais difícil de nomear. Uma mistura de medo, excitação e a dor silenciosa da memória. A última noite em Paris. Paris brilhava, sob um céu aveludado, as suas ruas iluminadas por lâmpadas douradas e flashes inquietos de máquinas fotográficas. Agosto de 1997 carregava uma suave aura de calor, o tipo de noite que prometia risos e perigos na mesma respiração. No interior do elegante Hotel Ritz, a princesa Diana estava sentada com Dodi Al-Fayed, os seus sorrisos discretos envoltos no mundo privado. A sala de jantar fervilhava de murmúrios e o tilintar de cristais, mas a sua mesa parecia um pequeno oásis de tranquilidade. O riso de Diana, leve e caloroso, ecoava pelo salão, suavizando o ambiente tenso de um dia marcado por olhares incessantes. Lá fora, estes olhares aguardavam. Os paparazzi alinhavam-se nas ruas estreitas com as suas câmeras prontas a disparar ao primeiro movimento atrás das portas do hotel. O murmúrio dos seus sussurros pairava no ar noturno, misturando-se com o leve zumbido dos motores dos automóveis. Tinham seguido Diana e Dodi durante todo o dia, desde as lojas reluzentes de Paris até aos cantos tranquilos do hotel, cada flash captando uma história que ninguém compreendia verdadeiramente. Num escritório próximo, assessores reais monitorizavam cada movimento. As chamadas telefônicas chegavam e partiam com vozes ríspidas. Verificavam horários de voos, liam atualizações da segurança privada e calculavam rotas pela cidade. Uma única lâmpada brilhava sobre os seus mapas enquanto tentavam manter-se um passo à frente da imprensa implacável. Cada decisão carregava uma urgência silenciosa. Lá embaixo,
O motorista Henry Paul preparava-se para a última viagem da noite. Falava, em voz baixa, com os guarda-costas, as palavras abafadas pelo zumbido das máquinas do hotel. Havia um plano, uma saída rápida pelas traseiras para escapar à multidão que os aguardava. A ideia era simples: evitar o amontoado de câmaras, seguir um caminho mais seguro e dar a Diana e Dodie uns preciosos momentos de paz. Dentro da suíte, Diana aproximou-se de Dodie. A sua voz era suave e o seu sorriso delicado, mas os seus olhos carregavam um vislumbre de preocupação. Está uma loucura lá fora, disse ela, lançando um olhar para as janelas com cortinas. Dodie estendeu-lhe a mão, uma promessa silenciosa de que em breve deixariam o caos para trás. A noite desenrolou-se como um sonho frágil. Flashes de câmaras disparavam para lá das paredes do hotel, os seus clarões cortando a escuridão. O telefone de um desconhecido tocou agudo e repentino, quebrando o silêncio do corredor. Algures, uma conversa sussurrada terminou abruptamente. Os pequenos sons criavam uma tensão silenciosa que ninguém conseguia definir, uma sensação de que a própria noite estava a suster a respiração. Quando chegou a hora de partir, o grupo moveu-se rapidamente. Diana usava um vestido preto simples. Os cabelos brilhavam sob as luzes do corredor. Dodie caminhava ao seu lado protetor e calmo. Os guarda-costas conduziram-nos pela saída secreta, onde um elegante Mercedes preto aguardava como uma sombra. O ar lá fora cheirava a chuva e a escape. Prontos? Perguntou Henry Paul com a voz baixa, mas firme. As portas fecharam-se com um clique abafado, selando-os num frágil casulo de couro e metal. O plano era enganar os fotógrafos trocando de carro. Outro veículo saiu da entrada principal, como isco, desviando a multidão de flashes para longe do hotel. Por um instante, resultou. O Mercedes deslizou pela noite parisiense, os seus faróis cortando as ruas estreitas, mas a cidade não se manteve em silêncio. Um rugido de motores ecoou atrás deles. As motos surgiam como fantasmas no retrovisor. As câmaras disparavam na escuridão, os seus flashes ricocheteando nas janelas como pequenas explosões. A perseguição tinha começado. Dentro do carro, Diana voltou-se ligeiramente com o rosto pálido na penumbra. O condutor seguiu em frente, desviando-se do trânsito, enquanto o guarda-costas alertava para a necessidade de cautela. A voz de Dottie era calma, mas firme. "Siga em frente", disse com os olhos fixos na estrada à sua frente. Paris transformou-se num turbilhão de luzes e sombras. Pontes e edifícios de pedra passaram como recordações fugazes. A areia cintilava à distância, uma fita prateada sob a luz da lua. Mesmo assim, as motos permaneciam, os seus pneus cortando o silêncio. A tensão aumentava. Outra chamada telefônica surgiu no rádio, curta e abrupta, e logo foi interrompida sem explicação. O som dos motores aumentou, ecoando pelas ruas vazias. No banco de trás, os dedos de Diana apertaram a mão de Dottie. O seu coração batia ao ritmo do carro a alta velocidade. O Mercedes aproximava-se do túnel da Ponte de l'Alma, cuja entrada se abria como uma boca escura na noite. A estrada descia abruptamente, estreitando sob o peso das pedras. Faróis espalhados pelo asfalto liso. Henry Paul entrou no túnel com os pneus a chiar contra a estrada. Lá dentro, tudo ficou desfocado, um súbito clarão de luz. O rugido do motor estava muito próximo, o chiar dos pneus a morder o betão. O mundo rodou num único fôlego. O metal gemeu como uma criatura ferida, quando o carro se desviou, bateu na coluna e torceu-se sobre si mesmo com um som que rasgou a noite. Lá fora, Paris despertou sobressaltada. Os ecos do acidente reverberaram pelas paredes do túnel, invadindo as ruas silenciosas acima. As sirenes soaram à distância, quebrando o pesado silêncio. As câmaras que antes procuravam sorrisos agora captavam apenas o caos. O Mercedes preto jazia destruído sob a luz fria do túnel, a sua superfície brilhante retorcida em formas cruéis.
Fumo saía do capô, transportando o cheiro amargo de metal e combustível. O mundo, para além de Paris, só o saberia horas depois. Em salas de estar e quartos por todos os continentes, as pessoas dormiam sob o suave zumbido do final do verão. Os telefones permaneciam silenciosos, as televisões desligadas. Mas a noite já tinha mudado. A história transformou-se num piscar de olhos. De volta ao túnel, os paramédicos trabalhavam freneticamente, com as vozes agudas no meio do rugido das sirenes. Flashes de câmaras surgiam das sombras, captando fragmentos de uma tragédia que ainda ninguém conseguia nomear. O ar estava pesado, com fumo, vidro e incredulidade. Segredos sob o aço. O laboratório cheirava a metal e a ar frio, um odor forte que impregnava todas as superfícies. Sob a luz branca e intensa, a bagageira amolgada do Mercedes preto repousava sobre uma mesa de aço, como uma testemunha silenciosa, arrancada da história. O código da IA ainda brilhava no monitor ali perto, uma sequência de números que tinha levado a equipa a um lugar que nenhum olho humano encontrara. Agora, chegara à altura de desvendar o que a máquina revelara. Mãos enluvadas moviam-se com uma precisão meticulosa. Ferramentas tilintavam contra a superfície dura, enquanto a equipa forense traçava o tênue contorno que a Horizon tinha marcado. O compartimento era pequeno, escondido, sob camadas de isolamento e aço retorcido. Cada centímetro de metal parecia teimoso, como se quisesse guardar os seus segredos. Faíscas saltaram ao cortar a última chapa, o som do metal a ranger, ecoando pela sala. Quase lá, sussurrou um dos engenheiros, com a voz quase inaudível. Por fim, um painel fino cedeu. Debaixo dele havia um bolsão escuro, com cheiro a ferrugem e a tempo. A superfície estava enegrecida, como se tivesse sido atingida pelo fogo. Mas as arestas estavam perfeitas intactas. Um silêncio profundo tomou conta da sala. As câmeras registravam cada movimento, captando a forma como a caixa refletia o brilho das luzes do teto. O cientista responsável estudava-a atentamente. Sem fechadura, disse ela baixinho, passando o dedo enluvado pela superfície lisa. Mas está selada por dentro. Trabalharam durante longos minutos, utilizando ferramentas delicadas para abrir a caixa sem partir as suas frágeis paredes. Quando a tampa finalmente se soltou, um leve suspiro metálico escapou, como se o ar lá dentro estivesse à espera há décadas para voltar a respirar. No seu interior estavam 3 objetos, cada um mais estranho que o anterior. O primeiro era uma chave de prata pequena e fria, contra a palma da mão do cientista. A sua superfície lisa brilhava como a luz da lua, mas não havia fechadura visível que pudesse ser aberta. Ao longo da borda, marcas tênues formavam um padrão demasiado súbtil para ser decifrado. O tempo tinha lhe desbotado a cor, mas um brasão ainda reluzia fracamente na sua superfície, um emblema que ninguém na sala conseguia identificar. Os fios eram finos quase reais e exalavam um leve aroma a antiguidade e pó. O terceiro objeto fez o quarto silenciar. Era uma fotografia. Bordas desfiadas e cantos chamuscados. A princesa Diana estava no centro, o seu sorriso familiar suave e cheio de vida. Mas ao seu lado estava outra figura, cujo rosto fora arrancado, restando apenas uma sombra do que outrora fora. A peça que faltava deixava a imagem repleta de mistério. Um dos técnicos mais jovens falou com a voz trêmula. Quem esconderia isto? Ninguém respondeu. A sala era ronronada apenas pelo zumbido suave das máquinas e pela respiração acelerada da equipa. Os cientistas transferiram os itens para uma mesa separada para análise. As lupas não revelaram nada de novo. A chave não tinha impressões digitais. O brasão do tecido não pertencia a nenhuma ordem ou família conhecida. A margem rasgada da fotografia não oferecia qualquer pista sobre o rosto desaparecido. Cada teste apenas gerava mais perguntas. Fora do laboratório, o mundo recusava-se a esperar por respostas. Uma única imagem que foi divulgada da caixa apareceu num pequeno fórum online,
e espalhou-se mais rápido do que a equipa conseguiu reagir. Em poucas horas, as redes sociais fervilhavam de especulação. Fotos da chave de prata e da fotografia parcialmente rasgada inundavam as timelines e os ecrãs. Palavras como segredo, encobrimento e verdade espalhavam-se pelos telemóveis de todo o mundo. Multidões começaram a reunir-se. Do lado de fora do palácio de Buckingham, velas tremeluziam contra as paredes de pedra. No palácio de Kensington, flores enfeitavam os portões enquanto as pessoas sussurravam sobre a caixa escondida. Vozes ergueram-se em confusão e raiva. Alguns choravam baixinho, lembrando-se da princesa que outrora encantara o mundo. Outros exigiam explicações. Os apresentadores dos telejornais falavam em tom urgente, sendo as suas reportagens repetidas incessantemente durante a noite. As imagens da chave de prata e da fotografia queimada eram exibidas vezes sem conta, cada repetição aprofundando o mistério. No seio da família real, a tensão aumentava. Uma declaração, cuidadosamente elaborada, foi divulgada poucas horas depois. Nela, pedia calma e paciência enquanto os especialistas estudavam a descoberta. Conclusões precipitadas, afirmava, poderiam causar sofrimento desnecessário. Mas as palavras pouco fizeram para acalmar o público inquieto. Em vez disso, apenas aguçaram as suspeitas. As pessoas perguntavam-se por que razão a declaração falava de angústia, mas não da verdade. As perguntas multiplicaram-se no silêncio, deixado pelos pormenores não respondidos. No laboratório, a equipa trabalhou durante toda a noite. Digitalizaram a chave com lasers, testaram o tecido em busca de fios escondidos e ampliaram cada grão da superfície da fotografia. As máquinas zumbiam incessantemente, mas os objetos mantinham-se teimosos. Nenhum código oculto, nenhuma impressão digital, apenas a presença silenciosa de coisas que pareciam pertencer a outro mundo. O cientista-chefe estava diante da mesa, a olhar para a fotografia rasgada. O rosto ausente parecia perturbar os seus pensamentos. Quem esteve ao lado de Diana no dia em que esta fotografia foi tirada? Por que rasgar a imagem e selá-la num compartimento secreto de um carro destinado à tragédia? Ela virou-se para a equipe. Alguém queria que estas fotos sobrevivessem, disse ela suavemente. As suas palavras ecoaram pela sala como uma confissão silenciosa. Horas depois, a voz de um repórter soou de uma pequena televisão que estava ao canto. As multidões continuam a aumentar em frente aos palácios de Buckingham e Kensington, anunciou a transmissão. As pessoas exigem transparência à medida que se espalham as especulações sobre os misteriosos objetos encontrados nos destroços do carro da princesa Diana. A cientista responsável baixou o olhar para a chave de prata, cuja superfície refletia o brilho das luzes do laboratório. O brasão no tecido parecia cintilar ligeiramente, como se guardasse uma memória silenciosa. A fotografia rasgada jazia entre eles, uma história não contada, congelada num único quadro. Os seus segredos já não mais ocultos, mas longe de serem compreendidos. A chave aguardava, sem fechadura. O tecido ostentava um brasão sem nome, e a fotografia continha um rosto que o mundo já não podia ver. Sombras atrás dos muros do palácio. Londres jazia sob um céu noturno, carregado às luzes do palácio de Buckingham, brilhando como sentinelas silenciosas contra a escuridão. No interior das imponentes muralhas, o silêncio reinava nos corredores intermináveis. O mundo exterior fervilhava de rumores sobre a caixa selada, a chave de prata, e a fotografia desbotada. Mas ali, o ar era mais denso, carregado de uma tensão quase palpável. Atrás de portas fechadas, a monarquia reunia-se para enfrentar uma descoberta que ameaçava desenterrar verdades há muito guardadas nos recônditos da história. Uma câmara privada no interior do palácio cintilava com o brilho suave das lâmpadas antigas. Cortinas pesadas abafavam os sons da multidão irrequieta do lado de fora dos portões. Os membros da família real estavam sentados à volta de uma mesa polida, com os rostos pálidos sob a luz dourada.
Cada um carregava o peso de linhagens sanguíneas e séculos de segredos bem guardados. O primeiro a falar foi uma voz calma, mas firme. Não podemos ignorar isto, disse uma figura importante, com as mãos firmemente entrelaçadas. O mundo já viu a caixa. A chave é real. Precisamos de estar abertos antes que alguém nos obrigue a revelá-la. O passado é perigoso. O passado é. Uma vez reabertas, as feridas antigas nunca se fecham. O debate desenrolou-se como uma tempestade silenciosa. Uns defendiam a honestidade, temendo que o silêncio apenas gerasse mais suspeitas. Outros alertavam para o caos, para memórias privadas transformadas em espetáculo público. As palavras chocavam em tons cautelosos, mas por detrás da polidez das maneiras escondia-se um medo que nenhum protocolo conseguia disfarçar. Fora dos muros do palácio, o mundo aproximava-se. Multidões reuniam-se na escuridão, as suas velas tremeluzindo como estrelas inquietas. Carros de reportagem enfileiravam-se pelas ruas, as vozes dos repórteres ecoando pelo ar úmido de Londres. Por todo o lado, as telas reproduziam imagens da chave de prata e da fotografia rasgada, cada repetição aumentando o mistério. Dentro da sala, uma única batida interrompeu a tensa discussão. Um assistente entrou rapidamente, transportando um envelope fechado. Uma mensagem da equipa forense, disse ele suavemente, pousando-a sobre a mesa. O membro da realeza responsável rompeu o selo e examinou o breve bilhete. Os seus olhos escureceram. Um homem contactou o laboratório de IA, anunciaram. Um investigador reformado do caso de Paris. O nome não dizia muito à maioria na sala, mas o peso da mensagem silenciou toda a gente. Segundo o bilhete, este homem afirmava ter visto um pormenor nos destroços que outros não tinham reparado. Uma peça que faltava e que o incomodava há anos. Na altura, tinha recebido ordens para parar de escavar. Agora, décadas depois, estava pronto para falar. Diz que a chave de prata corresponde a algo em Londres, continuou o assessor. Um cofre privado, um arquivo real. As palavras caíram como uma pedra em águas calmas. Um cofre, uma chave, uma fechadura, à espera de ser rodada. A câmara pareceu fechar-se à medida que a compreensão se espalhava. A caixa selada do carro não era uma coleção aleatória de objetos. Era uma mensagem, um mapa, que apontava para uma sala secreta dentro das paredes. Algures em Londres aguardavam uma porta e a chave de prata do carro de Diana poderia ser a única forma de a abrir. Precisamos de proteger esta chave, disse uma voz firme e autoritária, antes que caia em mãos erradas. Outro membro da realeza mais velho e cansado abanou a cabeça lentamente. Se houver algo dentro daquele cofre destinado aos filhos dela, temos o direito de impedir que eles o vejam. A pergunta pairava no ar suave, mas perigosa. Ninguém respondeu. Longe do palácio, o investigador reformado caminhava de um lado para o outro, num apartamento silencioso, com vista para o Tamisa. Chamava-se Charles Wainwright, um homem cuja carreira fora moldada por aquela noite trágica em Paris. Os seus cabelos eram agora grisalhos, o seu rosto marcado por anos de memórias não ditas. Encarava o telefone na sua mão, o número da equipa de IA brilhando no ecrã. Quando a chamada completou, a sua voz era baixa e urgente. Eu sei a que lugar pertence esta chave, disse. Durante a primeira investigação, encontrei indícios de um compartimento em Londres. Mandaram-me deixá-lo lá. Tenho me arrependido disso todos os dias, desde que a equipa ouviu atentamente Wainwright descrever o brasão no tecido, as marcas tênues na chave e as instruções que tinha recebido ordens para esquecer. Esta chave abre um cofre sob o arquivo real, disse. Um cofre marcado com o mesmo brasão. Recuperem a chave antes que qualquer outra pessoa o faça, insistiu um deles. Não podemos arriscar que estranhos abram o que pertence à coroa. Outra voz respondeu com um tom de desafio silencioso. E se a verdade pertencesse ao povo, à medida que as discussões se acirravam, um plano começou a formar-se. Agentes discretos abordariam a equipa de IA sob a proteção da noite. Solicitariam a custódia da chave, alegando a segurança nacional e a necessidade de preservar a propriedade real. A ação precisava de ser rápida, silenciosa e sem alarido público. Mas a equipa de IA
ciente da tempestade externa, recusou-se a divulgar o que quer que fosse sem o devido protocolo. Isto é uma prova, disse o cientista-chefe a um emissário real que apareceu sem aviso prévio à porta do laboratório. Não pode sair da nossa custódia até que a investigação esteja concluída, insistiu o emissário em voz baixa. Não compreende a gravidade dessa situação. O cientista sustentou o seu olhar. Eu compreendo isso muito bem. É por isso que a chave permanece aqui. O impasse espalhou-se por meio de sussurros e mensagens codificadas. Os repórteres aperceberam-se de movimentação e começaram a circular o laboratório. Helicópteros sobrevoavam os jardins do palácio. A cada hora surgiam novas especulações, a cada manchete, mais uma camada de pressão. No interior do palácio de Buckingham, a tensão atingiu o ponto de ruptura. Os membros mais importantes da família real voltaram a reunir-se à medida que a meia-noite se aproximava, e o som de cânticos distantes da multidão penetrava pelas grossas paredes. Uns pediam cautela, outros exigiam ação. A chave de prata guardada, sob um cadeado no laboratório, tornara-se mais do que um objeto. Era um teste de lealdade e de coragem da tênue linha que separa o dever da verdade. Um ancião da realeza levantou-se lentamente com a voz calma, mas carregada de determinação. Estamos a perseguir sombras, diziam. Se a chave abrir uma porta, esta abrirá, quer fujamos dela ou não. Mais vale encarar o que nos espera lá dentro do que deixar o mundo acreditar que temos medo. As suas palavras soaram como um veredito silencioso. Chega de sussurros, chega de atrasos. A monarquia não venceria escondendo-se. Mas do lado de fora, do palácio, outros já se tinham mudado. Wainwright, inquieto e determinado, saiu do seu apartamento sob a proteção do nevoeiro. Levava consigo uma pequena pasta com apontamentos antigos, daqueles que mantinha escondidos há décadas. Os seus passos eram firmes, mas urgentes, enquanto se dirigia para o laboratório, determinado a garantir que a chave chegava ao local que deveria abrir. Enquanto isso, carros pretos e discretos deslizavam pelas ruas de Londres com os vidros escuros, transportando agentes silenciosos encarregados de recuperar a mesma chave. Cada esquina da cidade parecia carregada de olhares invisíveis. As cartas. Sob Windsor. Uma névoa fria pairava sobre o castelo de Windsor, enquanto a madrugada lutava para romper as nuvens densas. As pedras ancestrais da fortaleza guardavam séculos de segredos, mas naquela manhã, o ar carregava um peso diferente. Muito abaixo dos aposentos reais, para além de corredores conhecidos apenas por alguns, uma equipa de investigadores seguia o tênue brilho azul de um ecrã de IA que pulsava como um bater de coração na escuridão. A chave prateada repousava sobre a mesa, entre eles a sua superfície refletindo a tênue luz. Durante semanas, fora um enigma, as suas marcas um puzzle de linhas minúsculas e símbolos tênues que se recusavam a revelar o seu significado. Agora, após inúmeras noites de análise, a IA falou finalmente com a sua voz calma e mecânica. O padrão está completo, anunciou. A chave coincide com as coordenadas abaixo do castelo de Windsor. A sala ficou em silêncio. Cada investigador sentiu o arrepio daquelas palavras. Sob Windsor, um lugar imerso em história, onde cofres e passagens se estendiam como uma cidade oculta sob as muralhas maciças do castelo. A IA exibia uma série de diagramas brilhantes, um mapa de câmaras esquecidas, enterradas profundamente na pedra. Isto não é coincidência, sussurrou um dos membros da equipa. A fotografia e a chave deveriam guiar-nos até aqui. Os investigadores foram conduzidos por escadarias estreitas e portas de ferro, os seus passos ecoando contra paredes mais antigas do que qualquer memória viva. O ar ficava mais frio à medida que desciam o cheiro, a pedra e do tempo envolvia-os. Finalmente, chegaram a um corredor estreito iluminado por uma única lâmpada trêmula. No final, havia uma pesada porta de ferro com um brasão idêntico ao gravado na chave de prata. É aqui, disse o investigador principal, num sussurro. Introduziram a chave na fechadura antiga. Durante um longo momento, nada aconteceu. Depois veio um clique, lento e profundo.
Um som que parecia atravessar as próprias pedras. A porta fechou-se com um baque seco e abriu-se com um suspiro de ar viciado, revelando uma câmara intocada há décadas. Lá dentro, a divisão era pequena e vazia, com as paredes revestidas de armários selados, mas no centro, uma única caixa de segurança de prata polida aguardava na penumbra. A equipa aproximou-se dela com silenciosa reverência. Mesma chave encaixa perfeitamente na sua pequena ranhura. A tampa abriu com um ligeiro rangido. No interior, havia uma pilha de envelopes com as bordas amareladas, mas cuidadosamente preservados. Cada uma delas trazia a caligrafia inconfundível de Diana, princesa de Gales. Os investigadores ficaram paralisados. Mesmo depois de todos os rumores, a visão da sua caligrafia familiar era como voltar a um momento em que o coração nunca tinha realmente parado. A carta que estava no topo não era dirigida a ninguém. As suas palavras escritas com a sua graciosa caligrafia expressavam medos que gelavam o ar. Ela descrevia a sensação de ser observada, seguida e silenciada. Havia excertos sobre conversas que ela acreditava estarem a ser ouvidas por outras pessoas sobre movimentos que nunca lhe pareceram privados. As suas frases carregavam tanto força como um desespero silencioso. Estou a planear uma nova vida, dizia um excerto, longe das sombras que me perseguem. Sonho com a liberdade, com um lugar onde a minha voz não me será silenciada. Outra carta falava do seu amor pelos filhos, das suas esperanças de felicidade para eles e do seu desejo de os ver viver para além das pesadas expectativas da monarquia. Cada palavra parecia viva, como se ela as tivesse escrito ontem mesmo, com o coração a transbordar em cada linha. No fundo da pilha, repousava um único envelope selado com cera. À frente, com uma caligrafia firme, estavam as palavras para os meus filhos. Ninguém disse nada ao retirá-lo da caixa. O peso era quase insuportável. Os investigadores trocaram olhares conscientes de que aquela carta não lhes pertencia, mas sim aos dois homens, que outrora tinham tratado por mamã. O investigador principal pigarreou. Isto deve ser comunicado aos príncipes, disse com firmeza. A mais ninguém. Mas antes que os preparativos pudessem ser feitos, a notícia começou a ser divulgada. Uma mensagem escapou pela rede de técnicos. Um sussurro transformou-se em manchete. Quando a equipa saiu da câmara, o mundo lá fora já estava em polvorosa. Os ecrãs por toda Londres iluminaram-se com alertas de notícias de última hora. Cartas da princesa Diana. Descobertas sob Windsor, uma faixa piscava. Ao cair da noite, a história já se tinha espalhado por todos os continentes. Multidões reuniram-se em frente às residências reais, velas nas mãos, olhos fixos nos portões. As redes sociais estão repletas de mensagens de tristeza, amor e perguntas sem resposta. As pessoas leram os fragmentos vazados das suas palavras. Os seus medos, o seu anseio por liberdade, e sentiram como se ela tivesse atravessado o tempo para falar diretamente com elas. Em Paris, desconhecidos deixaram flores no túnel, onde a sua vida terminou. Em Nova York, imagens de Diana iluminaram outdoors em arranha-céus. Em Sydney, as pessoas reuniram-se ao longo do porto, falando em voz baixa sobre uma mulher que tinha tocado corações em todo o mundo. No interior do castelo de Windsor, a atmosfera era tensa e carregada. Membros da família real reuniram-se à porta fechada, enquanto a descoberta desencadeava uma tempestade muito além do seu controle. Alguns defenderam a divulgação imediata das cartas aos filhos dela. Outros temiam a reação caso o conteúdo fosse tornado público demasiado depressa. O mundo já viu o suficiente, alertou um assessor. O resto deve permanecer em segredo. Outra voz respondeu com calma e determinação. Estas foram as palavras dela. Pertenciam àqueles para quem ela as escreveu. Enquanto os debates fervilhavam nos aposentos reais, os dois príncipes foram informados. O envelope selado foi entregue sob um forte esquema de segurança, a sua cera intacta, a sua mensagem preservada. Só eles
conheceriam a verdadeira dimensão do legado deixado pela sua mãe. Lá fora, a multidão aguardava os rostos iluminados pela luz das velas e pelo brilho dos ecrãs dos telemóveis. Alguns choravam abertamente comovidos, com a ideia de que o amor de Diana transcendia a morte. Outros seguravam cartazes, clamando pela verdade, as suas vozes elevando-se em cânticos que ecoavam contra as paredes de pedra do castelo. Os investigadores que tinham aberto a câmara permaneceram em silêncio à parte do ruído uma história de amor-medo e o desejo desesperado de uma mulher de proteger os seus filhos. A manhã amanheceu sobre Paris, com uma quietude que parecia irreal. A cidade, geralmente vibrante, com o som de buzinas e passos, parecia mover-se em câmara lenta. Ao longo do túnel da Ponte de l'Alma, onde a tragédia outrora atingira como um raio, o ar estava carregado de flores e do brilho suave das velas. Pessoas de todas as idades estavam lado a lado, com os rostos banhados pelo brilho alaranjado do nascer do sol. Uns sussurravam orações. Os outros limitavam-se a fitar as paredes de pedra fria, com os olhos marejados de recordações. Do outro lado do canal da Mancha, Londres despertava para a mesma tempestade de emoções. O Palácio de Kensington, outrora o refúgio acolhedor de Diana, era agora um mar de rosas e bilhetes manuscritos. As crianças pressionavam as pequenas palmas das mãos contra os portões de ferro preto, deixando desenhos feitos com lápis de cera coloridos. Os casais jovens encostavam-se uns aos outros os seus sussurros, misturando-se com o farfalhar das folhas. As mulheres idosas colocavam as mãos trêmulas nas grades, como se procurassem uma presença que quase conseguiam sentir. As revelações do cofre de Windsor espalharam-se pelo mundo da noite, para o dia como um pulso. As âncoras de televisão falavam num tom cauteloso, mas as suas vozes carregavam uma ponta de incredulidade. As manchetes inundaram todos os cantos do planeta. Cartas secretas de Diana descobertas. Uma mãe fala através do tempo. A verdade revelada pela inteligência artificial. Os ecrãs exibiam imagens da chave de prata, do envelope selado e da sala silenciosa onde as cartas tinham sido encontradas. Aeroportos, cafés e estações de comboio fervilhavam com a mesma conversa. Desconhecidos trocavam olhares de espanto partilhado. As mães abraçavam os seus filhos com mais força. Os taxistas aumentavam o volume do rádio para ouvir cada atualização. Era como se a falecida princesa, há muito desaparecida da Terra, tivesse regressado ao presente, a sua voz transmitida não pela carne, mas pela tinta e pela memória. No palácio de Buckingham, por detrás de muralhas que testemunharam séculos de triunfos e tristezas, reinava o silêncio. Num escritório privado, 2 irmãos sentavam-se lado a lado. O envelope selado repousava entre eles, sobre uma pequena mesa de carvalho, a cera intacta, a mensagem à espera. O príncipe William traçou a borda do papel com o polegar, o maxilar firme, mas o olhar suave. Do outro lado, o príncipe Harry inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, o olhar fixo no mesmo envelope. Nenhum dos dois falou durante muito tempo. Ela escreveu-nos isto, disse finalmente Harry, a voz quase num sussurro. William assentiu lentamente, e ela queria que o encontrássemos, quando estivéssemos prontos. Aquelas poucas palavras carregavam o peso de décadas de perguntas sem resposta, de noites passadas, a imaginar o que a sua mãe teria querido dizer se tivesse tido mais tempo. Estamos profundamente comovidos com o amor demonstrado à nossa mãe. Estas cartas são um presente para nós e pedimos privacidade enquanto lemos as suas últimas palavras. A mensagem viajou pelo mundo em questão de minutos. Em frente ao Palácio de Kensington, as pessoas baixaram as velas em sinal de respeito silencioso. Enxugaram as lágrimas, compreendendo que as palavras contidas naqueles envelopes pertenciam apenas aos filhos, que perderam a mãe demasiado cedo. Contudo, a descoberta não silenciou o mundo. As descobertas da IA desencadearam debates acalorados que se espalharam pelos ecrãs de televisão e pelas redes sociais. Os especialistas revisitaram a crise de 1997 com renovada urgência. Alguns argumentaram que a caixa escondida
e a chave codificada apontavam para erros na investigação original. Outros acreditavam que as cartas não eram evidência de conspiração, mas sim os medos e as esperanças íntimas de uma mãe, rompendo finalmente anos de silêncio. Os programas de entrevistas encheram-se de ex-detetives, cientistas forenses e historiadores. Dissecavam cada imagem da chave de prata, cada fotografia desfocada da caligrafia de Diana. A caixa foi escondida de propósito. Por que razão permaneceu oculta durante tanto tempo? Os algoritmos da IA poderiam revelar mais. As perguntas multiplicavam-se como ondas na água. Mas no meio do ruído, algo mais suave começou a emergir. Em vez de agravar a ferida, a descoberta trouxe uma estranha sensação de paz. Para muitos, as cartas não eram sobre escândalo, mas sobre amor. Ofereciam a oportunidade de ouvir a voz de Diana, sem filtros, íntegra e viva na tinta. As pessoas falavam de um encerramento, de finalmente compreender os seus sonhos, para os filhos de sentir o seu espírito a atravessar o tempo para confortar um mundo em luto. Em Paris, a multidão em redor do túnel crescia a cada hora. Jovens, que nem sequer tinham nascido em 1997, ajoelhavam-se ao lado dos que ali tinham estado na noite do acidente. Rosas brancas jaziam em fileiras intermináveis, as suas pétalas brilhando à luz úmida da manhã. Crianças espalharam pequenos corações de papel pela calçada. Desconhecidos davam as mãos em silêncio, unidos por uma dor que não precisava de palavras. Em Londres, os jardins do Palácio de Kensington encheram-se de música. Alguém começou a cantar um hino suave, e a multidão acompanhou com vozes trêmulas, mais fortes. Velas tremeluziam contra as paredes do palácio. As suas chamas dançavam como pequenas estrelas na noite. Era como se o mundo se tivesse transformado numa grande vigília, num coro de amor que se recusava a extinguir. Longe dos memoriais e das câmaras, dentro do silencioso laboratório de IA em Londres, a máquina que tinha desvendado a verdade permanecia imóvel. O brilho suave do código tremeluzia e começava a dissipar-se. Depois, no ecrã central, apareceu uma única linha simples, clara e inquietante. A verdade pode dormir durante décadas, mas nunca morre. Ninguém falou. A frase não tinha sido programada no sistema. Não fazia parte de nenhuma função conhecida. No entanto, ali estava a brilhar na penumbra uma mensagem do próprio âmago da história. Uma jovem engenheira aproximou-se de olhos arregalados. É como se ela estivesse a falar através disso, sussurrou. Os outros não disseram nada. Simplesmente permaneceram em silêncio, o zumbido dos servidores, dissipando-se numa calma que parecia quase sagrada. Lá fora, a noite caía sobre Londres. As ruas brilhavam à luz das velas, enquanto estranhos permaneciam sob as estrelas. Alguns contavam histórias de onde estavam na noite em que Diana faleceu. Outros, simplesmente, permaneciam em silêncio, refletindo com os rostos iluminados pela suave luz alaranjada das chamas trêmulas. Nas salas de estar de todo o mundo, as famílias reuniam-se em frente aos ecrãs para acompanhar a cobertura incessante. Alguns choravam abertamente lágrimas derramadas por uma mulher que nunca tinham conhecido, mas que sempre sentiram que conheciam. Outros sorriram suavemente, recordando o seu riso, o seu carinho, a sua coragem, o seu amor, que fluía pelas páginas, como a luz do sol. As cartas falavam de esperança de sonhos para o futuro e de delicados avisos que só uma mãe poderia dar. Queria que a ouvíssemos, murmurou William, ao fechar um envelope. Harry assentiu com a cabeça, a voz firme, mas embargada pela emoção. E agora temos... Não revelaram o conteúdo ao mundo. Algumas verdades pertenciam apenas ao coração. Mas a descoberta já tinha dado ao público aquilo que ele tanto ansiava. Uma ligação final com a mulher que transformara a monarquia com a sua bondade e a sua paixão. Na manhã seguinte, o laboratório de IA estava escuro e silencioso. O seu trabalho estava concluído. Lá fora, os primeiros raios da aurora estendiam-se pela cidade, pintando o Tâmisa de prata.